Iniciamos o segundo bloco no programa Intofata, aqui na TV Beltrão, conversando com Nelson Morgan. Claro, juntos estamos falando sobre o impacto ambiental que acontece no planeta Terra. Nelson, você já teve, como disse no bloco anterior, tu passou pelos Estados Unidos, tem vários estudos, tem vivenciado a teoria com a prática no meio ambiente. Qual é a tua preocupação hoje com o meio ambiente do município de Francisco Beltrão? Bom, eu vejo que principalmente as coisas que mais têm nos afetado no Francisco Beltrão, como tenho dito, é a água, tanto na sua escassez quanto nos seus excessos, né? Vocês devem estar lembrados que nós vivenciamos até agora as últimas chuvas dos últimos 6, 8 meses, nós vivenciamos a década mais seca e mais quente da história dos últimos 150 anos que se tem registro de meteorologia. Então não é uma ficção de ambientalista, mas é um fato comprovado pela ciência, né, Celeste, que estamos vivendo isso. E eu tenho colocado que se a continuar as questões de seca no município de Beltrão, eu tenho acompanhado o Rio Marrecas desde criança, minhas primeiras aulas de ecologia eu tive no entorno do Rio Marrecas, e tenho observado, não só eu, como moradores de 40, 50, 60 anos do seu entorno, que o nível médio do Marrecas, a cada década, ele vem tendo um nível inferior. Ele sobe, ele tem enchentes, mas ele nunca mais voltou àquele nível de 40, 50 anos atrás. Então, eu poria assim, que dentro de 8 a 10 anos, a continuar, se não tomarem providências necessárias para a questão das águas, nós teremos sérios problemas, né, com a água do Francisco Beltrão. Nós chegaremos naquele ponto de regiões do Cerrado, 6 meses de seca, 6 meses de chuvas, certo? Inclusive, e quando elas vêm demais. Inclusive, a literatura diz que o Rio Jordão baixa por ano em torno de meio metro por ano. Correto. Então, isso é sinal que a água está sendo escassa mesmo. Né? Agora, Nelson, essas mudanças que nós estamos nesses últimos anos, aí a gente tem visto algumas situações que nos preocupam, desmoronamento, tsunami, enchente, seca, não sei se furacões, granizos são coisas terríveis. Exatamente. Isso que está acontecendo é uma consequência da evolução do planeta, que eu entendo ser uma coisa viva, ou é uma consequência da transformação do homem no planeta? Com certeza, eu vejo muito mais, né, pela questão da atividade humana, né, porque como a gente tem historicamente, né, conhecendo aí desde o período do Big Bang, né, há 4,5 bilhões de anos atrás, né, e os 3,5 bilhões de evolução biológica do planeta, como dizem os sábios da astrofísica, da astronomia e astrogonia, que o planeta, assim como o universo, conspira para o equilíbrio. E o que nós vemos sofrendo e vemos vendo é uma aceleração do arrefecimento climático ambiental do planeta. Então, o que vem acontecendo, para mim, não é surpresa. O que me surpreende é a antecipação dos fatos, né, e a velocidade como eles vêm acontecendo. Então, isso eu acho que não pode ser negado, né, porque nós falamos assim, antigamente nós dizíamos, o Brasil é um país abençoado, não tem guerra, não tem terremotos, não sei o quê. Então, hoje nós temos guerras no trânsito, uma guerra nas favelas, nós temos aí furacões, nós temos, né, secas, nós temos enchentes e temos terremotos também. Que até essa questão do terremoto eu gostaria depois de frisar mais detalhadamente, que eu vejo que é com a questão do que nós estamos fazendo com o aquífero Guarani, certo? Pusemos o Lago de Itaipu em cima e mais 5 lagos aqui no Rio Iguaçu. Então, a nossa região, no meu entendimento, ela é uma região plenamente passível de nós sofrermos terremotos significativos. Nós já tivemos 2 aqui pertinho, no fundo do nosso quintal, que foi Cascavel, que estão associados com isso. Mas eu gostaria de voltar um pouco atrás com a questão do Francisco Beltrão. Nós não podemos esquecer que Francisco Beltrão é uma grande bacia e com um monte de torneiras despejando água dentro. Quais são as outras torneiras? Rio Marrecas, Rio Ronqueador, Rio 14, né? Mas essa série de sangas que nós temos aí, o Santa Rosa, uma série de sangas que descem, os afluentes, piscinas, esses afluentes. Quando você fala bacia, é que nós estamos aqui, digamos assim, numa depressão, num buraco, cercado de montanhas por todos os lados. Exatamente, exatamente. E com todos esses rios, né, convergendo para dentro dessa bacia. E todos, jogando essa água ali dentro. Isso, e só temos uma saída. Qual é a saída? A saída do Marrecas. Todas as águas... Vai para o Iguaçu. Exatamente, que vão sair para o Iguaçu. E nessa saída nós temos uma rolha. Né? Nós colocamos uma rolha nessa saída do Rio Marrecas. Ou seja, ela tem um calibre para sair essa água. Exatamente. Né? E quando foi feito, nas enchentes de 83, como eu falei antes, eu era secretário do município e participei do Conselho de Desenvolvimento Municipal, que é um conselho muitíssimo importante, que era multidisciplinar, multi-institucional, e que tivemos a presença aqui em Francisco Beltrão de engenheiros, né, profissionais do DNOS, Departamento Nacional de Obras Contas Secas, onde eles fizeram um estudo, né, e fizeram algumas
proposições, né, de soluções para o município. E, infelizmente, nós fizemos, eu diria, 5% do que era ter sido feito, do que eles nos indicaram, que foi essa dragagem, que é aquela velha questão de que, normalmente, os políticos, né, querem fazer a coisa que aparece aos olhos vistos. Né? Aquela questão do não se faz o asfalto ao invés de fazer o sistema de esgoto porque fica embaixo da terra. Quer dizer, isso para pessoas menos esclarecidas é menos importante. Então, nós não fizemos o que deveria ter sido feito acima do perímetro urbano e não fizemos o que deveria ter sido feito efetivamente no perímetro e logo abaixo da cidade. Então, não adianta nós querermos falar simplesmente nas dragagens, né, dentro do perímetro urbano, correto? Apenas nós vamos, talvez, aumentar a capacidade de armazenamento por alguns minutos, não diria nem horas, de chuva a mais. Pela precipitação que nós tivemos, sim, é questão de minutos. Porque né? não são mais chuvas intensas apenas que nós estamos tendo. Nós estamos tendo trombas d'água, e não estou falando aqui de pressuposições. Eu tenho uma tromba d'água documentada por fotografia e vivenciei mais 3 trombas d'água, né, a caminho, andando, né, e percebi elas. O que aconteceu em Pato Branco há poucos dias também foi uma tromba d'água. Aquilo não foi uma chuva intensa. Quem conhece um pouco Pato Branco, como eu conheço, a microbacia, a qual desagou dentro de Pato Branco ali, ela é pequeniníssima, não tinha a menor condição de levar o nível da água naquelas condições, naquele curto espaço de tempo, por uma chuva, por mais intensa que ela fosse. Bom, é um caso. Então ela foi uma tromba d'água. Quando aconteceu a enchente aqui na Vila Nova, ali, o lonqueador transbordou, o Rio Marrecas estava com seu nível baixo. Correto. Ou seja, então a bacia do ronqueador recebeu uma tromba d'água. Muito maior do que, de repente, aquilo que ele comportava transportar para o Rio Marrecas. Correto. E ainda por cima, me desculpe, né, nossos colegas da engenharia e arquitetura ficaram bonitas, eu concordo, aquelas pontilhões foram feitas, são coisas necessárias, né, para fluir melhor o trânsito, porque era tão estrangulado em função do ronqueador, mas foram infelizes, né, no projeto. Eu acho que teria que ser uma coisa mais adequada. Nelson, como é que você explica essa tromba de água aconteceu no estado de São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro e também no Paraná, aqui especificamente nós vivemos Aliás, isso. até o Nordeste já está recebendo tromba d'água, né, ultimamente. E terremotos por duração de mais um mês. Como é que se explica isso? Mais um mês. Eu resumiria assim, se você olhar pelas imagens de satélite, né, as pessoas, o cidadão, né, o telespectador que está nos assistindo, vocês observarem nas imagens de satélite, quando se faz previsões meteorológicas, a gente sabe por estudos o quê? Como é que funciona o regime pluviométrico do planeta, né, não é só do Brasil, do planeta. As florestas equatoriais, a linha do Equador, a Amazônia, no nosso caso aqui, né, lá na Ásia, né, as regiões da China, né, Tailândia, Vietnã, aquela região ali, essas regiões são quentes e extremamente úmidas, certo? Onde elas liberam a água aquecida para a atmosfera, que se movimentam em direção às calotas polares, Polo Sul e Polo Norte, e que se encontram com as massas de ar frio dos polos e, por conseguinte, temos as precipitações. O que vem acontecendo e por que está acontecendo esses trombas d'água, esses altos volumes d'água em curto espaço de tempo? Como disse o filósofo, tudo que subiu um dia tem que descer. Se você tem uma região que passa 6 meses, como nós passamos aqui, sem ter chuva, mas ela está tendo evaporação, essa água tem que ir para algum lugar ela vai ter que cair. E ela acaba se formando esses bolsões, como se chama, de massas de ar quente, que se encontram com as massas de ar frio que estão vindo mais velozes nos últimos anos, porque não encontram mais a resistência de um ar frio e úmido, nós temos um ar úmido mais quente, correto? Então elas acabam se acumulando numa pequena região e despencam dessa maneira descomunal. Então é plenamente compreensível, uma pena que o espaço aqui não nos permite detalhar mais para o telespectador, mas é plenamente compreensível o que está acontecendo e é lógico. E a reversão do processo, eu tenho dito o seguinte, até há poucos dias numa emissora aqui do município me questionava a esse respeito, eu coloco o seguinte, vamos dar um exemplo de região, né? Pô, quem vem aqui de um outro planeta, vamos dizer assim, vai dizer, pô, essa região aqui está habitada há séculos. Nós estamos há 70 anos na santa ignorância destruindo. Com inteligência, sabedoria, recursos, eu diria que em 10, 15 anos nós podemos fazer a nossa lição de casa tranquilamente, o que deveria ser feito. Claro que daí existe uma questão planetária que deveria ser resolvida o quê? Com o Acordo de Kyoto, com as questões de Copenhague, com a Eco 92, Rio 92, que aconteceu e que ficou muita coisa no papel. Eu tenho dito o seguinte, o Rio de Janeiro não estaria sofrendo o que eles sofrem se eles tivessem lido o que está previsto na Eco 92. Com certeza eles não estariam padecendo o que eles estariam sofrendo. Podemos ser atingidos por essas catástrofes ambientais, mas não perecermos tanto. Não temos tantos prejuízos econômicos e, evidente, os prejuízos humanos, né? Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.